da sole, apriti cielo, mi fanno sapere davvero su quando sono stato. Olá, Amo questa vita fra le stelle, esperando o pessoal lasciare il chegar. arriviamo. Lasciatemi passare, non ho tempo, ho già dormito tanto, adesso un grande Olha só. cielo che vola. Olá, pessoal. Que é a primeira live, hein? Olha só, não sei mexer nisso não. A Luana já tá vindo me salvar, ela é acostumada com essas coisas. Olá, Dana, Ricardo, Aline. Oi, Cláudia. E lasciali passare, non hanno fatto niente. C'è un cartello appeso a mezzo, se vuoi vivere alla grande, devi stare con me. Ma una ragazza un giorno m'ha spiegato, Se quiserem já deixar alguma pergunta aí, já para facilitar um pouquinho na hora da gente começar a falar, podem até já escrever aí. Ah, a Luana chegou. Tá. è una vita sola, è una vita sola. Apri il cielo, Olá. Oh, E aí? Já vou tudo aqui, ó, bom? entrando e já mandando uns 10 aviãozinhos, como que fala? Para convidar as pessoas que me pediram para lembrar que os meus queridos amigos, eles esquecem o horário da live, aí falaram comigo assim, entra lá e manda um aviãozinho para mim na hora que vocês entrarem para eu me recordar. Ótimo, olha lá. Até o Lucas apareceu aí, o Botinha. Ai, que lindo! Tô falando com você aqui da Bota, Bota na Rua. Que lindo! Fiquei emocionada agora. Conseguiu me deixar vexada, acanhada aqui, ó. Luana, muito obrigada por participar hoje, por vir falar um pouquinho com a gente, compartilhar um tiquinho da, dessa Clícia, vivência aí na Itália. Muito bom. pois é. Nossa, eu que te agradeço e aproveitar que o Lucas está aqui para falar o quanto que eu estou feliz de estar fazendo essa nova internet com pessoas lindas, maravilhosas que eu conheci aqui ultimamente. E para mim é muito gratificante estar aqui me conectando com pessoas que só acrescentam na minha vida, não criam ansiedade. E você é uma dessas caras pessoas para mim. E eu tô muito feliz e bora que vamos fazer só coisa boa aqui, sem criar, sem mandar gatilhos tóxicos e sem criar ansiedade nas pessoas, só com o intuito de ajudar mesmo. Ah, É. que lindo, eu fico muito feliz também. Oi, Fê! Um Também pouco gosto nervosa, né? Minha demais. primeira live, mas vamos lá. Eu também não faço tantas. Essa acredito que seja a minha quarta ou quinta. Não é que eu tenha tanta experiência assim. Mas é isso daí. Como que você quer começar? Você quer esperar mais um pouquinho, que entre mais alguém, a gente vai cumprimentando o pessoal que está entrando? Ou você já quer dar uma Acho que a gente pode esperar mais uns explanadinha? minutinhos, a gente pode ir falando
jogar a conversa fora enquanto isso, né? É. Isso aí a gente sabe fazer bem. Você viu que eu criei o artigo, né? Já carreguei para o Medium. Quem quiser ver o artigo sobre essa live é só ir no link de descrição da minha bio e pegar o atalho para o Medium, que é uma plataforma de. Uma mídia social onde você carrega artigos, né? Uhum. E daí eu coloquei o link para o artigo que você escreveu, partiu intercâmbio, falando sobre o CELI, no sentido de que a gente é bem bairrista, né? Minas Gerais é a nossa pátria. E aí eu falo para muita gente de Minas Gerais, então acho muito válido, né? Carreguei lá o seu link falando do Muito CELI bom. em Belo Uhum. Horizonte, né? E espero que possa ajudar. Quem é Caxias, como eu, assim, que gosta de ter tudo escritinho. Na verdade, eu falo que sou Caxias, mas eu me perco, né? Por isso que eu preciso ter as coisas escritas, senão eu fico Olha aí, viajando. arrasou. Além da live, ainda temos um resuminho da live, olha só, inscritos depois, pessoal. Exato, exato. E, Muito bom. e é isso, né? Muita coisa. Quem tá vendo aí os clássicos do Harry Potter aqui atrás? Não é meu, não são meus, estão escritos em italianos. Estão escritos em italiano e são do meu marido. Ah, ele Harry adora. Potter é italiano, tá? E agora eu tô curiosa pra saber como é que é. Ah, primeiramente, Como são os títulos dos livros? primeiramente não é Harry Potter, é Harry Potter. Ai, meu Deus. É Muito bom. Harry Potter. Então, I doni della morte. Harry Potter e l'ordine della Fenice. Maravilhoso. Harry Potter e il calice di fuoco. Eh, Harry Potter e la pietra filosofale. Harry Potter e la Câmara Segreta. Eu não li na ordem, né? Não, mas tá, já dá pra ter uma ideia. Ai, gente, eu sofri com esse sotaque dele sem o H, viu? Eu ficava assim, Harry Potter, quem é Harry Potter? Harry. Aí depois eu fiquei pensando, talvez seja por isso que aquele ator brasileiro que tem a pinta, talvez seja por isso que ele chama Harry Johnson, né? Escrito E-R-I. Que nem o Walt Disney, que é a portuguesamento de Walt Disney, né? Ah, Eu sou muito ligada nessas coisas de gente. nome. Eu fico assim viajando, eu quero saber, porque eu fiz uma disciplina na universidade aqui de onomástica. é, e eu fiquei aí, já ficava muito, já era muito interessada, né? Porque tendo trabalhado no cartório de registro civil na minha cidade, lá no meu país, Minas Gerais, sempre prestei muita atenção em nomes próprios, nomes de pessoas, de cidades, assim. Eu sempre me encantei com esse tema. Então, eu ficava assim, mas por que a figura chama Walt Disney, né? É porque aportuguesamento de Ah, Walt meu Deus. Disney, Fraga. Então E tinha gente registrada com esse nome, Walt Disney. sim, nossa, no Olha, que cartório onde que coisa. eu trabalhava, tinha gente registrada até como Frankenstein, como hamster. Sério? Sério. Muito bom. Num livro do ano de 76 tem o Frankenstein. Então, todas as vezes que você ia pesquisar uma pessoa do ano de 76 da letra F, você ia lá e fazia um círculo em torno daquele nome, tadinho. A página estava tão circulada que já não tinha mais espaço para você circular. Gente, historiadora pira, né? Bom, E a minha prima, Vanessa, minha cáprica mais linda do coração, ela manda muitos vídeos. Ela viaja junto comigo nessa história de nome. É uma beleza você ter companhia para essas coisas, né? é muito bom.
Bom, a Luana, estava pensando aqui que a gente podia, se pudesse explicar um pouquinho para a gente aqui, primeiramente a diferença entre a naturalização e a cidadania, porque eu acho que isso talvez tenha gerado um pouco de dúvida, porque o pessoal escuta falando, cidadania italiana, cidadania, aí quando a gente coloca lá no anúncio da live, naturalização italiana, aí muita gente acha que a gente vai falar sobre a cidadania por descendência e tudo, aí eu queria que você puder explicar para a gente um tiquinho. Primeiramente, a cidadania. Eu estava pesquisei muito sobre isso esses dias, porque o nome oficial é naturalização, porque a cidadania ela é considerada cidadania para quem é cidadão. E assim, parece meio óbvio, né? No sense falar essas coisas, mas o cidadão italiano, a cidadania italiana, ela é transmitida por direito de sangue, né? A gente que é brasileiro, que vive no continente americano, a gente fica meio assim, a gente para muito nisso, porque para a gente não tem sentido, né? A cidadania do Brasil é por direito de solo. Você nasceu no Brasil, você é brasileiro. Nos Estados Unidos, Uhum. nos países da América do Sul, em todos os países do continente americano, a cidadania se eu não me engano, né? A cidadania por direito de sangue. Por direito de nascimento, de solo, né? Uhum. Ius solis, em latim. E enquanto a maioria das cidadanias na Europa, inclusive a cidadania italiana, é por direito de sangue, né? De nascimento, de descendência, ius sanguinis, do latim. E aí, quando a pessoa vai adquirir, né, a cidadania por outros meios, ela vem chamada de naturalização, porque você ganha um. É tipo uma concessão que o Estado te dá, porque você já você já está morando há mais de 10 anos na Itália, ou porque você é casado ou casada com, com um cidadão italiano, né? Pode ser o casamento, né, entre pessoas heterossexuais e casamentos por união civil, né, entre homossexuais. Ambos os dois são reconhecidos. E, é, e é isso. Então, assim, é um processo bem diferente, bem mais demorado. Não é tão burocrático e tão trabalhoso quanto a cidadania por direito de sangue, porque a cidadania por direito de sangue você tem que ir subindo na sua árvore genealógica, galho por galho, até chegar no primeiro italiano que te transmitiu, né, esse sangue italiano, Uhum. esse direito de sangue. E aí, o que você precisa na cidadania? Eu quero que as pessoas me falem se tem aqui alguém interessado na cidadania por tempo de residência. Porque senão eu só dou uma pincelada e dou mais atenção para a cidadania para naturalização barra cidadania por matrimônio. Se tiver alguém que tem Ótimo. interesse na residência, me fala aqui ou manda aí no pontinho de interrogação pra gente. Oi, Auri, tá boa? A Auri é minha super parceira. A gente também se Hum. conheceu aqui no Instagram e foi uma surpresa ótima pra minha vida. Acredito que pra vida dela também, porque eu sou maravilhosa, né, Auri? Essas E conexões são incríveis, eu Sal, amo. também gosto. E a Auri, ela é especializada no PLIDA. Ah, que bacana. Mas daqui a pouquinho a gente vai entrar, né, Ótimo. na A gente questão pode da. trocar umas figurinhas, hein? Sim, sim, sim. A Glauci tá falando aí que é matrimônio. Eu já vou entrar na sua questão também, viu, Glauci, que você me mandou na caixinha de pergunta. A Aline está falando por tempo de residência, eu já respondo sim, tem que ter o permesso antes, tem que residir legalmente na Itália com permesso de soggiorno. Permesso de soggiorno é o título, né, de estadia, autorização de estadia. Acredito que quem está aqui já está aí habituado com esse termo.
E é isso. Ah, Normalmente, Aline, para o tempo de residência, são 10 anos consecutivos de residência na Itália. Tem algumas questões relacionadas à renda, mas a renda ela tem que ser comprovada ou o seu rendimento ou o rendimento da família, né? Então, são os mesmos documentos que você tem que preparar no Brasil, seja para casamento que para tempo de residência. E deixa eu colocar aqui o microfone mais perto, porque pode ser que as pessoas estejam me ouvindo distante. Ou seja, vamos lá. Para você preparar o seu. Eu estou aqui com o meu artigozinho do Medium, para eu fazer uma colinha esperta. Gente, Maravilhosa. outro dia, né, eu estava aqui traduzindo um texto escolar que falava de cola, né? Do brasileiro para o português. Do, do português brasileiro para o italiano. E, PTBR. não tem o equivalente à cola no idioma italiano. Mas eles usam o que então para falar cola? Quando eles vão colar, né, no verbo colar, eles copiam. Mas a cola, Ok. sabe? Aquele bilhetinho onde que você escreve o objeto cola, né? O bilhetinho onde que você escreve ou na mão ou em algum lugar para copiar na prova, ele não tem nome. Igual a gente tem no Brasil, Gente. que é a nossa colinha. Então, eu tô aqui na minha colinha, olha eu viajando, né? Tô aqui na minha colinha e os 3 documentos, eu direi 4, mas assim, a se preparar no Brasil, né? São 3, ou podemos reduzir ainda para 2. Essencialmente, os documentos para serem preparados no Brasil são 2, porque a prova, né, de proficiência, ou proficiência, como que diz? Proficiência. Proficiência. A prova de proficiência, ela pode ser feita no Brasil ou na Itália. Depende do lugar onde você está, né? Não é necessário que seja ou lá ou cá. E aqui na Irlanda também, né? Em vários países. E também no Brasil, mas assim, não é obrigatório como os documentos, né? Porque os documentos, eles têm que ser feitos obrigatoriamente no Brasil. Que é a certidão de nascimento em inteiro teor. Aí quando você fala esse título do documento, as pessoas já, oh meu Deus, o que é isso? Aí quando você Prepara para abrir a carteira, né? Também. E quando você fala apostilado, aí eu já imagino o sujeito caindo pro chão afora lá na casa dele, desmaiando de desespero, né? Porque muitas pessoas, né, não têm intimidade, não têm, né, contato com esse tipo de termos, né? E eu vou aproveitar só para dar uma passada rapidinho e ajudar quem está aqui, que muita gente fica assim, mas o que é apostila, mas o que é inteiro teor? A certidão de inteiro teor, ela é uma certidão integral de todo o texto que está na sua folha de registro de nascimento. Está lá escrito registrinho de nascimento, né, da Clícia, lá em Ribeirão das Neves, e Délio do Marquinhos, né? E aí, tudo que está escrito naquela folha de nascimento, do livro de nascimento, vai ser passado para a certidão. E aí ela é uma certidão integral, então ela é chamada de inteiro teor. Em latim, para os preciosos aí, verbum ad verbum, palavra por palavra. Chique. Aí, né, é nóis. E a Priscila morre de rir quando eu falo essas coisas super eruditas e daí a pouco no final eu falo, é nóis. Aí, a certidão de nascimento
e também o certificado de antecedentes penais, são documentos que têm que ser apostilados. O que é essa apostila? A apostila é um selo de autenticação que reconhece a firma de quem está assinando o seu documento, sua certidão, e ele é aceito entre os países que fazem parte da Convenção de Haia, digamos assim. Desculpe o atraso, não sei se já falaram sobre isso. A minha dúvida é o pedido de naturalização por casamento. Pode ser feito via consulado italiano em outros países? Sim, pode ser feito. Você, Vivi, tem que ter. Coloquei aqui. Tem que ter aí 3 anos de casamento para fazer no exterior. Enquanto aqui na Itália são 2 anos de residência para o cônjuge. Nos outros países são 3 anos de casamento. Pode fazer diretamente no consulado. O cônjuge italiano, né? A parte italiana do casal tem que estar registrada no AIRE. E enquanto aqui na Itália custa 250 euros, no Brasil custa 300 euros no consulado. Se vocês Luana, e se forem no tiver meu. filhos, diminui, não diminui o tempo? Diminui pela metade o tempo de. Não, o tempo de carência, digamos assim, né? O tempo que você tem que ter de Uhum. casamento para entrar com o pedido. E também há relatos que o tempo de espera para a emissão do documento, né, para o chamado ao juramento da bandeira, há relatos que demore menos. Na lei demora, né? Na lei está escrito que demora menos, desconta um ano a menos para quem tem filhos. Esse ano foi reduzido para 3 anos. O decreto Salvini, né? Legalzão, que colocou o B1, ele também prolongou esse tempo de espera pela emissão da cidadania por casamento para 4 anos. Tava tendo muita fraude, não quero justificar o cara, mas assim, atrasa a vida, né, das famílias. Você se casa Uhum. com um cidadão italiano, vai fazer sua família, e isso, né, é bem um atraso. E o que dificultou muito também é o fato de isso ter que ser feito. Dificultou na época. Obrigada, eu, Vivi. Na época que isso foi inserido, a sociedade italiana ela não é muito digitalizada. Então, as pessoas que migram para cá acabam também ficando muito dependentes de fazer as coisas no papel, de ir nos escritórios diretamente. Agora isso diminuiu, né? Porque com o lockdown a tendência é digitalizar quase tudo. Então, tem muitas alternativas para digitalização. Agora tá ótimo, né? Você pode inserir tudo no site, né? No Ministério do Interno. Quem precisar dos links está lá no meu artigo. E não sei se está dando, se já tá lá em cima no Medium. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir direitinho, porque o Medium está me avisando que eu escrevi alguma coisa que não pode. Ai, 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 Medium. Ah, não, tá dando para ver sim. São as imagens que eu tenho que editar, que eu fiquei abafado, coloquei 3 imagens ao invés de uma só. Tava com pressa. Aí, ok. Apostilado. Tem que apostilar a certidão de nascimento de inteiro teor, né? Para ela valer no exterior. Isso também tem que ser feito mesmo se você for fazer em qualquer outro consulado, inclusive consulado brasileiro, porque quem vai ler esses documentos é o pessoal do Ministério do Interno, não é o pessoal do consulado brasileiro, do consulado italiano no Brasil que fala português. Muita gente pergunta, Uhum. mas por que eu tenho que apostilar e traduzir, e apostilar a tradução, mesmo fazendo no Brasil? É por isso, porque a documentação ela é analisada pelos funcionários do Ministério do Interno. Que seria o equivalente ao Ministério da Fazenda no Brasil.
Em seguida, tem que se preparar o certificado de antecedentes criminais ou antecedentes penais, o famoso nada consta. Esse nada consta, ele é feito no site da Polícia Federal. Muita gente faz no da Polícia Civil e passa bem e entra bem. Eu, particularmente, prefiro o da Polícia Federal porque, né, abrange o Brasil todo, enquanto a Polícia Civil ela é de âmbito estadual, né? Uhum. Esse documento você faz no site. No próprio site da Polícia Federal tem a autenticação desse documento. E esse documento ele tem que ser impresso. Você vai levar o documento para o cartório de notas, né, onde que reconhece firma. No cartório de notas, eles vão colocar o carimbo de autenticação. É um carimbo de autenticação para documentos emitidos no meio eletrônico, tá? E aí, em seguida, a esse carimbo de autenticação para documentos eletrônicos, eles vão colocar também a apostila. Muita gente fala comigo assim, mas tem como preparar a apostila na Itália? Absolutamente não. Não tem como, nem mesmo no consulado. Você abre Foi uma das perguntas aqui que a pessoa me mandou, se todos os documentos têm que traduzir no Brasil. Ah, não, isso é sobre a tradução. Tradução é ok, né? Pode fazer no a Brasil ou na Itália. tradução em ambos os dois lugares. Em todos os dois lugares pode fazer. O Uhum. bom de fazer a tradução aqui na Itália é que você economiza a apostila da tradução. Porque a apostila ela tem que ser colada em todos os documentos. O documento foi produzido fora da Itália, apostila. Original em Uhum. português e a tradução, porque a tradução em italiano é um segundo documento, que é conectado ao documento original, mas é uma outra produção documental. Então tem que ser apostilado também. Não consegue fazer apostila no consulado brasileiro aqui na Itália, em nenhum lugar em outros países, em outros consulados brasileiros, em outros países. Na Irlanda, em Dublin, não pode. Uhum. Porque, não sei. Mas você abre o site do consulado brasileiro e está lá escrito em letras garrafais. Não fazemos legalização. E essa legalização, eles dizem respeito mesmo Oi, Li! Eles falam da apostila, né? Uhum. Aí, é isso, a apostila tudo tem que ser feito no Brasil. E, infelizmente, alguns países que assinam o Tratado de Haia, né? Como os Estados Unidos, eles fazem apostilamento nos consulados. No Brasil, não. Ok. Então E, dificulta um pouquinho, né? Mas... exato, exato. Já está começando a escurecer por aqui. A luz já mudou. Aí está uma hora na minha frente, né? Aí já são 4h30, né? 4h30. Uhum. Aqui são 3h30. Ah. E no Brasil são 12h30. 12h30. Hum. Tá na hora do almoço. Oh, que beleza. E então, esses são os documentos, a parte documental que tem que ser preparada no Brasil, que serve seja para a cidadania por casamento, que por tempo de residência, a famosa naturalização. Uhum. E assim, uniu a nova entrada nessa lista, né? A partir de 2019, foi? O B1? O B1 foi a partir de 2019. No início do ano, eu acho. Uhum. Foi. E aí, eu só queria aproveitar essa coisa aqui que a Glaucia falou comigo, que os documentos dela foram recusados. O que a experiência que eu tive em relação a isso? Visto que o B1 entrou no início de 2019, acho que foi março, final de março, início de abril, muitos processos que foram inseridos naquela época, tipo janeiro, fevereiro, eles foram recusados. Foi assim uma artimanha, né?
Eu inseri o documento em fevereiro, mas aí alguns funcionários, algumas prefeituras, né, porque Uhum. aqui na Itália, quem olha a questão de cidadania em naturalização é a prefeitura, que não tem as mesmas atribuições que a gente tem no Brasil, mas o órgão se chama prefeitura. Ok. E, enfim, eles dizem, fica atenta, Glaucia. Aí eles disseram assim: tá bom, você inseriu o seu documento em janeiro e fevereiro, mas eu tô avaliando ele depois da lei. Então ficou aquela coisa assim Complicado. meio no ar, né? Meio assim sem pé nem cabeça. Aí o que aconteceu? Muitos documentos foram recusados. Pessoalmente, eu conheço 3 pessoas que os documentos foram recusados. E uma das pessoas que o documento foi recusado, ela foi rápido na prefeitura, que ela conseguiu assim que ela teve a resposta, ela ficou bem chateada com aquilo. Ai, mas eu carreguei tudo, gastei 250 euros para fazer o pedido, né? Porque tem que pagar o boleto do ministério. Uhum. E agora, eu vou perder esse dinheiro? O que que aconteceu? Ela foi na prefeitura dela, de correspondência, de Torino, e o- todos os documentos foram anexados, inclusive o B1. Nesse caso dessa pessoa que eu estava contando, ela teve que reanexar, refazer os documentos e, e fazer o exame, mesmo que ela tinha entrado antes da questão do exame. Hum. Quando os documentos são recusados, Glauci, eu sempre oriento as pessoas a irem diretamente na prefeitura. Se não está claro para você o porquê, né? Muitas vezes, igual eu estava fazendo a inscrição no AIRE aqui para o meu primo que está em Portugal, eu fiz a inscrição dele, coloquei os documentos, mas os documentos estavam desfocados, porque eu tive que reduzir o tamanho do arquivo. E aí eu não fiquei atenta a isso, não prestei atenção. Eu reduzi demais os arquivos e na hora que as pessoas estavam puxando o arquivo no Zoom, ele estava desfocado. Então pode ser que a digitalização não tenha sido feita de maneira otimal. Você fez tudo Uhum. corretinho, você criou os arquivos digitalizados, você carregou os arquivos no site, foi aceito, eles deram o ok, mas na hora da verificação, né, na hora que as pessoas, os funcionários foram ler, eles não conseguiram ler com o zoom puxado porque estava desfocado. Isso, Nossa. isso é uma das maiores causas recusa, né, dos documentos. Aí, o que precisa fazer? Eu sempre oriento as pessoas a procurarem a prefeitura. Hoje em dia, assim, está tendo atendimento online, está tendo atendimento via telefone. A prefeitura de Torino, ela funciona somente 2 vezes por semana. Acho que terça e quinta para apostilamentos de documentos italianos. Aí tem que ver os dias da semana para as questões de cidadania por casamento, né? De naturalização por casamento. E eu oriento a ir lá para eles te darem, né, a explicação. Você leva tudo direitinho, o número do seu processo, que aqui na Itália diz prática, né? Você leva o número da sua prática e pede para eles darem uma olhada. Normalmente os documentos têm validade para cidadania, para naturalização por casamento, eles aceitam os documentos até com 1 ano e meio de emissão. Mesmo 1 ano e meio, 2 anos, mesmo que na certidão de antecedentes penais tenha escrito que vale somente por 90 dias. Então, você pode reinserir os documentos e Uhum. eles ficam válidos por uma média de 1 ano e meio, 2 anos. Então, vale muito a pena dar uma verificada com a prefeitura para eles explicarem exatamente o motivo da recusa dos documentos. Nesse caso da validade, é só o exame de proficiência, então, que não vai ter validade, né? Porque ele é vitalício, né? Ah, sim, eu não sabia. Que legal. Sim, É, ele é sim, vitalício. um Não, título adquirido, ninguém pode não, tomar, mas né? então,
É porque, depende, porque assim, os exames de inglês, por exemplo, né, o TOEFL ou o IELTS, eles duram 2 anos só. Em 2 anos tem que fazer de novo. Mas os exames de italiano normalmente, que aí são, né, o PLIDA, o CELI e o TILS, assim, falando com mais propriedade do CELI, porque é o que eu conheço mais, Uhum. ele é vitalício, ele não tem validade, não. Ah, Então, aí eu não sei se para o processo, como é que funciona, se o processo pede uma validade, entende? Porque pode acontecer também de Eu, algum lugar, mesmo eu mesmo que o exame não tenha validade, algum lugar pode pedir uma validade, né? não acredito. Uma idade para aquele exame. Eu fiz através de uma associação, mas não obtive uma resposta do porquê da recusa dos documentos. Normalmente são problemas técnicos, Glauci, e eu sempre oriento a quem deseja ser. Não sei se você está em Torino, tem um CAF excelente em Porta Susa, na Piazza 18 Dicembre, na velha Porta Susa, que é o ACLI. Eles são muito bons, a digitalização deles não volta e é longo o período de agendamento, mas eles são muito válidos. E em relação à proficiência, eu acho que ela não perde validade, porque inclusive títulos de estudo, né, se a pessoa já passou pela terça média, se ela terminou o primário aqui na Itália, ele é válido como certificado de italiano B1. Uhum, interessante. Faz todo sentido, porque para se matricular em uma universidade, por exemplo, na Itália, se eu fiz o ensino, né, se eu estudei na escola, no ensino médio, enfim, que a gente conhece como ensino médio na Itália, eu não preciso apresentar uma proficiência para entrar numa universidade, né? Agora, se eu não cursei a escola na Itália, aí eu realmente preciso apresentar para a universidade. Então faz sentido que para o governo, né, ele aceite também o título de estudo da pessoa. Bem interessante isso. Uhum. E aí, mas como que foi? Você escolheu o Celli porque sim? Conta pra gente. Uai, porque na época que eu fiz o Celli, eu estava querendo fazer por causa da universidade, eu queria fazer mestrado fora, então, e na época eu já dava aula de italiano, e aí eu comecei a ver quais exames que eu podia fazer, né? E eu morava em Belo Horizonte, e lá só tem o Celli, então, assim, foi por isso, não teve nenhuma escolha mirabolante, porque, igual aí em Torino, você tem a opção de fazer o TILS, o Celli, o PLIDA, né? No Brasil, acaba que as pessoas que estão no Brasil, elas vão por aquilo que está disponível na cidade, porque é difícil você encontrar uma cidade que tem os dois disponíveis. Eu acho que só acontece em São Paulo e em Curitiba, e eu acho que no Rio de Janeiro, que tem mais opções. Mas, por exemplo, Belo Horizonte só tem o Celli. Igual Brasília só tem o TILS, né? Não tem o Celli. Então, depende aí do lugar que você tá. Hum, Agora, depende muito. Tem que dar uma olhada nos centros aplicadores da cidade, quais que eles estão aplicando, né? Qual que eles estão permitindo. Então, foi basicamente por isso que eu fiz na época. Eu fui visando o mestrado e o Celli foi por causa da cidade mesmo. entendi. Temos duas perguntas para responder. Eu vou ficar com Uhum. aquela dali, que é em relação à naturalização por filho nascido na Itália. Uhum. É, normalmente, é, não tem como você pegar a cidadania italiana pelo seu filho. Normalmente, se o seu filho nasceu na Itália, de pais, ambos os pais brasileiros, a própria criança ela vai pegar a cidadania somente quando ela tiver quase 19 anos. E, e quando a criança, se você morar na Itália até a criança fazer 19 anos, você pode pegar a cidadania por tempo de residência, né? Quando a criança tiver 10 anos, menor de idade, está morando na Itália, estudando na Itália, você pode ter todas as garantias do permesso de soggiorno por motivos de família.
E é isso. Em relação a por parentesco, você não pega a naturalização, né? Você não pode requerer a solicitação. Você não pode requerer a naturalização. E é igual, exemplo, eu sou italiana e meu marido pega a cidadania. Eu sou italiana, caso com um brasileiro. O brasileiro, ele pega a naturalização porque ele vai ser casado comigo, mas ele não pode passar para a mãe dele, por exemplo. É mais ou menos, é quase o mesmo princípio. O seu filho, ele vai pegar, ele vai ter a cidadania reconhecida. Eu não gosto de pegar a cidadania, é estranho, né? Parece um ônibus que você entra. O seu filho terá a cidadania reconhecida quando ele for maior de idade, porque ele nasceu na Itália. Naturalização é só por casamento ou por tempo de residência ali. É, e tem outras modalidades também, por adoção, por eleição, mas essas são bem mais raras. Muito específico, né? Uhum. Vamos ver Depois se a gente tem tem mais. tem a Ana aí perguntando se ela fez licença média, que é a oitava série, né, aqui na Itália, Hum, que é o primeiro grau, a escola uhum, de primeiro sim. grau. Ela tá perguntando se ela Então, precisa do exame de proficiência. não, porque a licença média italiana, ela elimina o B1. Uhum. É equivalente, né? Então vamos por casamento mesmo. Comentário aqui. Ah, Muito tá bom. aí a Sabrina Laes, eu vou para Itália. Bom dia, Brasil. Bom giorno, Itália. Luana, acho que, eu não sei, assim, você sabe falar melhor que eu por conta da prática mesmo. A live permite até quanto tempo? São 40 minutos? Você É sabe? uma hora. Ah, É é uma ótimo. hora. Não, então a gente ainda tem um Temos, tempinho. temos uns minutinhos ainda. Quem Não quer sei de onde que eu fazer? tirei que era 40 minutos, mas deixa eu te perguntar, por que que você fez o Teals, né? Sim. Então, é que eu costumo falar aqui no perfil bastante, assim, sobre o Celli, que é o que eu tenho mais prática, né? Mas, assim, para ser sincera, o Teams mesmo eu não conheço muito bem, assim, eu conheço por alto, mas de aprofundar mesmo o conhecimento foi no Celli. E aí eu queria saber de você primeiro, por que que você fez o Teams, e já que você tem tantas opções aí em Torino, né? Como é que foi a sua experiência fazendo o exame? Qual foi o nível que você fez na época? E o que foi, assim, suas impressões sobre o exame? Vamos conversar um tiquinho sobre essa ladainha do exame de proficiência. Então, eu tenho que confessar que foi um período que eu estava fazendo milhões de coisas contemporaneamente. E eu vivia em Torino, eu saía demais, eu badalava para museu, para teatro, para cinema a semana toda e trabalhava em mil trabalhos e estava na faculdade, estava no mestrado ainda e resolvi fazer um curso para ensinar italiano para estrangeiro. Porque eu fiz nas tantas eliminações de matérias e reconhecimentos de diploma que eu fiz para minha graduação aqui na Itália, eu acabei me graduando na Triennale de Uhum. comunicação intercultural. Nesse curso de comunicação intercultural, c'è la mia collega Marta che è online qua. Ciao Marta, buon weekend! Eh, Purtroppo dobbiamo parlare in portoghese, non possiamo parlare in italiano. E aí, o meu curso de comunicação intercultural, ele tinha uma pegada bem, tinha aí as ênfases, né, que a gente fala, e tinha ênfase Uhum. histórica, antropológica, sociológica e educacional. Numa Ai, que dessas, delícia, gente. numa dessas, Adoro. eu fiz a ênfase histórica, porque eu tinha, né, o diploma de história da UFOP, e aí eu queria ver mais coisas de história, e também para ter créditos para subir para o mestrado, né?
Uhum. de ciências históricas. Enfim, numa dessas pegadas eu escolhi uma matéria optativa de didática de italiano para estrangeiros. Adorei a coisa. E fui morar na República com a. Fui morar na República com umas meninas italianas que também Uhum. eram da parte de letras. E a Giulia, a... vou para Torino só para ter aulas com você e passar nesse B1. Você pode fazer aulas online com a Clícia. Ela ensina online para o B1. E aí, eu fiz esse exame de italiano para estrangeiro, porque eu gostei da proposta. Eu estudei com uma professora que faz parte dessa associação de língua para estrangeiro, de italiano como língua segunda, né? Uhum. E aí eu fui para essa associação que é Torino Intercultura. É Uhum. uma é não é uma associação, é uma instituição do Comune de Torino para as pessoas que são estrangeiras que querem se integrar. É muito legal. E eu Ah, morei que com a, bacana. com a Júlia, minha coinquilina, e ela tem pós-doutorado, ela tem doutorado em ensino de italiano para estrangeiros. É fantástica a carreira acadêmica dela. E ela que me influenciou para eu fazer Hum. esse curso, eu fiz junto com ela. E nisso, para ser professor de italiano para estrangeiros, você precisava ter a certificação de italiano, né? Você não pode simplesmente, vou Sim. ensinar. Eu É. vou ensinar. E aí eu fiz o C2, que é o madrelíngua, né? E Uhum. aí eu não consigo lembrar exatamente como que foi a estrutura da prova, mas eu lembro que teve a parte escrita, interpretação de texto, o falado e a escuta. Uhum. E a criação de texto, eu fiz 2 textos com um determinado número de palavras. A prova, eu tinha acho que eu tinha um tempo de 4 horas para terminar a prova. E, e eu fiz o TILS porque eu não sabia que existiam outros exames Uhum. de certificação para o italiano. Eu não sabia. Eu, assim, não sei se eu estava num turbilhão de fazendo muitas coisas e não fui pesquisar. Estava fazendo o italiano L2 ali na mesma instituição, fui lá e fiz aquele que estava disponível para mim. Uhum. Mas eu acredito, né? Igual Sim. a gente já trocou bastante ideia, você falou comigo que é mais ou menos parecido todos os testes, né? Porque você tem que passar por Eu acho esses. que sim, principalmente o B1, sabe? Porque o B1 ainda tá bem lá no início. Eu imagino que você vai avançando um pouco nos níveis. Eu acho que pode ter mais diferença entre um exame e o outro. Mas quando a gente fala de B1, é tudo bem tabelado, né? Porque eu acho que, pelo que eu tenho percebido, assim, principalmente com o Celli, o B1 é aquele nível de proficiência que vai te exigir o uso da língua no cotidiano. Uhum. Então, é bem diferente, por exemplo, de um B2, né? Porque o B2 ele já é o acadêmico. O que você falou que você fez é o C2, né? Já é C2. o madrelíngua. Então já é uma outra pegada, ele vai exigir um outro tipo de coisa. Então, eu acho que, assim, de acordo com os níveis, eles são bem parecidos, assim. Eu acho que não tem muita diferença, mas é claro que a forma de cobrança vai ser diferente, né? Então, igual eu recomendo para a pessoa, se ela for se você for fazer o Celli, então você vai estudar para o Celli, né? Você vai pegar as provas antigas do Celli e vai estudar para o Celli, vai ver como é que funcionam as questões, o tipo de cobrança, o tipo de texto que cai. Porque é uma tendência, assim, eles não mudam muito, na verdade, mudam pouquíssimas coisas. Então, por exemplo, o tipo de áudio que cai na prova do Ascolto. Vai vir anúncio, entrevista e notícia. É isso. Esse é o tipo de coisa que cai.
Então, Uhum. aquela questão específica vai cair sempre anúncio, aquela outra vai cair sempre entrevista. E não muda com o passar das edições. Algumas coisas que mudam eles sempre colocam no site. Teve uma mudança muito legal há 2 anos atrás, se eu não me engano, que foi na questão de pontuação. Uma das questões do Celli era igual prova da vestibular antigo lá da UNB, sabe? Prova de concurso da Sesgran Rio. Acho que é aquela que você erra uma e aí te corta uma questão que você acertou. O Celli era assim antes. Em uma das questões, você ganhava 2 pontos por cada questão acertada. E aí, se você errasse, você perdia. Então, você vai chutar numa questão dessa? Não vai, porque você pode perder ponto, né? E aí teve uma Bem mudança retrógrado, bem. hein? Sim, mas aí teve essa mudança bem interessante que eles cancelaram isso. Não, agora você pode chutar à vontade. Aí eu falo com o pessoal, gente, chuta, não deixa nada em branco, Não pelo deixa amor de nada em Deus. branco. Se são 4 opções, você tem 25% de Não- chance de acertar, né? Sim, exato. Deixa eu E ver, vamos ver se tem mais perguntas. Mas pode falar. Ali estava perguntando, eu já sou casada há 7 anos com cidadão italiano, já estou na Itália há 2 anos. Você já pode entrar ali, principalmente tendo filho, o tempo de carência, né? O tempo de necessário de espera, ele diminui. Entra lá no site do Ministério do Interno que tem todas as instruções. Se você quiser falar comigo no direct, pode me chamar. E então o que convém, né? Eu sigo muito sua página, né? Eu sou fã de carteirinha do Celli Fátila. E o que pega, assim, o que convém não é você ficar ali preocupado, batendo estaca no questão de gramática, né? Serve Uhum. muito você conhecer a prova, né? É. É assim, é o que eu falo. Se você vai fazer o B2, sim, convém enfiar a cara na gramática. Por quê? O Celli, assim, falando já mesmo do Celli especificamente, ele é dividido, a prova escrita, tem a parte escrita e a parte oral. A parte escrita, ela é dividida no Celli, no B1, né, que é o Celli Due. Ela é dividida em 3 partes, A, B e C. A parte A é leitura, a parte B é escrita e a parte C é o ascolto. No Celli 3, que é o B2, a parte escrita ela é dividida entre 4 partes, que aí continua a parte de leitura, a parte de escrita, aí a parte do ascolto é na parte D, e aí na parte C é uma prova inteirinha de gramática para você se deliciar. Então, se você vai fazer o B2, ok, vai se preocupar com a gramática, enfia a cara lá no livro, mas assim, no B1, é claro que tem que estudar a gramática, você tem que saber como se comunicar, até porque você tem que escrever, né? Se você não souber gramática, você não escreve, mas não precisa realmente ficar, sabe, muito com aquela ansiedade, eu não passei por todos os tópicos, eu não estou estudando a gramática 20 horas por dia, né? Então, fazendo exercício e tal. Convém muito mais ter aquele tempinho para dar aquela passada na gramática, mas também fazer o tipo de exercício que vai cobrar no exame, né? E não só pegar a prova e fazer, mas ver o tipo de coisa que costuma Vou acender a luz cair. aqui. Vou acender a Ah, luz. sim. O que eu queria perguntar é que, para o TILS, eu ouvi dizer, não apurei, né? Eu só ouvi dizer que se você errar uma parte da prova, você não elimina a outra parte da prova. Se você tiver que repetir se você tiver que repetir a prova, você repete só aquela parte onde você errou. É assim também para o Ah, Celli? sim, a parte escrita e a oral. Se você conseguir, as pontuações são separadas da Ah, que escrita e da ótimo. oral. Então, se você passar, conseguir o mínimo na escrita e não conseguir na oral, na próxima sessão você paga menos e repete só a parte oral. Mas depende do centro aplicador. Por exemplo, a Fundação Torino, que é quem aplica em Belo Horizonte, eles não repetem uma parte separada da outra. Então, você vai ter que realmente repetir tudo, aí depende. Tem que ficar em contrato com o centro aplicador, porque eles têm autonomia para definir uma porção de coisas, sabe? Ah, entendi. Olha só. Mas é uma mão na roda poder repetir sua parte que você não conseguiu, é bem bom mesmo. Né?
Então, a Letícia, ela está perguntando, os documentos têm que fazer traduzir no Brasil ou posso traduzir aqui? Demora para sair? Ah, então, os documentos você tem que prepará-los no Brasil, legalizá-los com apostila no Brasil e podem ser traduzidos na Itália. O tempo de espera para a saída dos documentos é de 3 anos e você já pode dar entrada tendo esse tempo de casamento e de residência na Itália. Espero ter respondido com sucesso. Muito bom. Teve mais uma pergunta aqui na caixinha, mas aí no Ah, caso não é sobre a questão da naturalização, acho que é sobre a cidadania por descendência. é? É, sobre a questão da comprovação de moradia na Itália. Ah, Como é sim. que funciona isso? A comprovação é, no momento que você chega na Itália, para você residir, seja com permesso de soggiorno, né, com o título de estadia, né, o ou visto, que são duas coisas diferentes, ou seja, para fazer a solicitação de reconhecimento de cidadania, você tem que se registrar num comune. Você tem que ter sua casa e tem que ir no escritório de residência registrar sua residência. Não é igual no Brasil, né, que você aluga uma casa e somente por exemplo, o contrato da casa comprova que você é residente, ou a boleta de luz, ou a boleta de cartão de crédito do banco em si, ela prova que você tem residência naquele endereço. Ou a pessoa que tem a residência naquele endereço com a conta de luz faz uma declaração particular, tá, de próprio punho, dizendo a fulana mora aqui, Ciclana Beltrana dos Anzóis Pereira. Uhum. E na Itália, em vez não, na Itália isso é regulamentado pelo comune, né, pelo município, e você tem que ir nos escritórios para registrar a sua residência. E aí, quando você precisa de comprovar essa residência, você pega o histórico de residência, que é o que o pessoal, que vai pegar a cidadania por tempo de residência, é um dos documentos que eles precisam providenciar. É o histórico de residência. Glauci, Ótimo. obrigada a nós, né? A gente que agradece pela Obrigada. sua presença, pela participação, a perguntinha que você mandou. Foi ótimo. Teve bom, né? Muito bom, gente. Você Estou também bem é feliz que ótimo. apareceu muita gente. Foi Tivemos um ótimo. pico, né, de até 20 pessoas. Sim, Foi lindo. muito bom. Minha primeira live, gente, eu estou emocionada. Que Mas, lindo! bom, então como é que o pessoal pode te encontrar, Luana? O pessoal Aqui que no chegou Instagram, aqui pelo meu no, perfil. arro... Uhum, no arroba traduzindo, underline, em underline italiano. uhum. E aí, qual que é assim, atualmente você está oferecendo algum tipo de serviço com tradução? Como é que tá essa questão aí para você? Sim, eu faço as traduções juramentadas aqui na Itália. E obrigada, Ana, obrigada, Fê. Eu faço as traduções juramentadas aqui na Itália. Temos uma assessoria no Brasil que providencia também os documentos para a naturalização. Dou consultorias quando consigo encontrar um tempinho entre todas as minhas atividades. É, E assim, a pandemia ela atrasou bastante, ela paralisou bastante, né? Ela deu uma pausa nas nossas atividades, mas estamos aqui produzindo conteúdo para quem quiser se preparar, para ir já estudando e preparando tudo para a aventura italiana. Muito bom. E você, Clícia, como que faz para o pessoal te contatar para ter aula com você de mineirês? Bom, é aqui no meu perfil, né mesmo, né? Pode me chamar no direct. Estou sempre compartilhando aqui conteúdos mais voltados para a preparação do Celli mesmo, né? Bastante, muitos conteúdos aí sobre a estrutura do exame, as coisas que a gente tem. Eu já fiz a prova, eu sei como é que é. É difícil encontrar informação na internet, não é como as provas de inglês, né? O TOEFL, o IELTS, que você encontrar os montes, né? Ainda é muito difícil encontrar esse tipo de informação.
Então eu tenho me dedicado a produzir esse tipo de conteúdo para passar, né, aquilo que eu passei quando eu estudei e o que os meus alunos passam também, porque eu também preparo o pessoal para fazer o Celly. Então, basicamente manda mensagem para mim, a gente conversa. Se tiver qualquer dúvida também, não se acanhe, só mandar mensagem. E, bom, é isso. E Queria beijo para agradecer todos que já vai todo vencer mundo. nossos 60 minutos. Sim. Arrasa! E Como ó, é que eu faço aqui? teve bom, né? Você tem que Teve deixar demais. a instância. Então a gente vai batendo papo enquanto isso, porque a gente é dessas. Na hora que cair, caiu. Obrigada, Ali. Adorei sua participação também. Foi ótimo. Como é que tá o bebê? Tá joia? Daqui a pouco eu tenho que ir lá ver meu filho, né, gente? Ele tá com os avós? Tá com os avós. Fico o dia inteiro com os avós. Os avós não Gracinha. amam, amam, amam. Meu carecudo. Tá aprendendo as primeiras palavras, responde ordens em português e em italiano. Ele é uma graça. Ah, é? Como é que tá com relação Tá a bilíngue. criar uma criança bilíngue? Ele tá crescendo bilíngue. Porque o pai dele fala com ele em Ótimo. italiano, eu falo com ele em português, ele responde a todos. Tipo, se você fala pega isso em português ou prende quello em italiano, ele faz. Se você diz parabéns, ele bate palminha. Se você faz auguri, ele bate palminha também. Tudo é festa. Eu acho que ele entende muito mais a entonação, né, de pergunta do que as Ah, próprias sim. palavras. Ai, ali tá com um nenenzinho de 3 meses. É uma menina ou um menino? E eu não, ela falou comigo quando estava grávida, eu tenho que confessar, mas a minha cabeça tá em outros lugares. Ela falou, ela está ótima, então acho que é a menina. É uma bebezinha. Lívia! Ai, que Lívia, que fofo. lindo! Ali tem fotos lindas de Milano. Ela mora. Eu acho que ela mora em Milano e ela é fotógrafa. Ela tem várias fotos muito legais. Adoro o perfil dela. E aí, na Muito bom. Irlanda? Tá frio, tá chovendo? Eu falo que fazer igual minha avó quando me liga. Tá chovendo aí? Aqui tá quente. Aqui todos os dias, aqui chove todos os dias. Tempo aqui é essa coisa aqui, mas é bom, é ruim, mas é bom. Ah, é ruim, mas é Aquele, bom, né? É bom quando, que não tem cobra, né? não, não tem, não tem. Aqui no inverno faz frio e no verão parece que é inverno, então assim, Então tá bom, né? Tá igual lá em mas Patinga, né? tá. Lá em Patinga no verão faz calor pra caramba, né? E no inverno também. Então, assim, Lá em Araraquara está nublado. é. Olha, menina, que bom. Ontem eu tive problemas com a internet. Eu fiquei apavorada e falei assim, gente, agora, menina. Olha, o Instagram tá deixando a gente andar pra frente até, hein? Será que ele, Uai, que ele já habilitou a gente pra 1 hora e meia de live? Olha, olha. E que tem gente que é importante, tem 1 hora e meia de live, né? às vezes é porque é minha primeira live, então tá permitindo, a gente pode Ah, introduzir aí os assuntos, então, hein? é, o que eu tava falando? Esqueci, viu? Eu tô com a cabeça muito. Eu tive problemas com a internet ontem. O outro computador que eu uso pro trabalho, ele roda programas muito pesados, então ele requer muito da rede. E eu moro na roça, né, gente? Aqui não tem esse negócio de 1 giga de internet, igual tem lá no centro, igual tem lá em Dublin, sabe? Esse povo aí que mora nesses países anglo-saxões aí, tem muita internet rápida. Aqui na roça, não. Minha internet é a rádio, na antena A ainda. rádio, meu Deus. Não, a fibra só chega até ali embaixo na praça, não sobe aqui pra casa, não. Olha só. Mas é quanto tempo de Torino aí onde você tá?
São 30 quilômetros. É muito rápido, muito rápido, muito rápido. E você demora menos tempo, é paradoxal, você demora menos tempo para sair daqui da minha casa e chegar no centro de Torino do que para sair de um bairro e chegar no centro. É Uai. louco, né? É. Eu moro aqui debaixo da Sacra de San Michele, que é um monumento, é uma igreja do ano 980. Não é uma igreja, é uma abadia. Foi um monastério Uhum. beneditino, é muito bacana. Não tô confundindo com a Superga. É outra, então. Ah, Superga é na colina, né? Ah, sim. De Torino. É. Eu cheguei lá E. bem bonito. Não, lá é massa, lá é muito massa. E eu tô aqui debaixo da Sacra de San Michele, que é o símbolo do Piemonte, né? Que é a região. A Itália, para quem não sabe, ela é dividida em regiões, não em estados, como no Brasil. E a minha região é o Piemonte, que a capital é Torino. E eu tô bem pertinho da França. A primeira cidade maior da França que a gente encontra depois daqui, atravessando a fronteira é Briançon. E muito pertinho da França. 20 minutos eu tô na França, assim. É estranho, né? Para quem mora em um. Para quem vem É, de um país continental igual o Brasil, sim. e para pensar que, eu tô aqui e vou pra França. E É, os dialetos aí do Piemonte têm muita influência do francês, né? tem, tem, Bem tem, tem. parecido. Por exemplo, né, para você que está estudando francês agora, eu quero depois, se a gente conseguir ter tempo, eu quero que você me conte o processo. É, é, por exemplo, né, Vieniqui, Uhum. no dialeto aqui, porque também é regional, né, da zona, da circunscrição onde você mora, o dialeto, Venci. Ah, sim, sim. Qui. Faz sentido. E em francês seria ici, né? Uhum. Aqui, ici. É, Eles usam também o pá como partícula de negação. É, Nome, como é? Ampiaspá. Eu não gosto. Não me piace. Uhum. Ampiaspá. E adoro. Fico doida que o vô do Tomás fala com ele em dialeto, mas ele fala, não, tem que aprender italiano. Ô, E porque, gente. por exemplo, meu marido perdeu o piemontês, né? Porque ninguém falou com ele em piemontês quando ele era Hum, pequeno, porque era um período muito de standardização, né, do italiano formal. E aí, assim, agora tá bem, tem bem uma recuperação desses dialetos, né? sim. E meu sogro, como ele nasceu e cresceu nessa rocinha aqui, no paizinho da gente, ele fala muito com os irmãos dele, é a coisa mais linda, eles falam só em dialeto. Eu fico assim, Ai, que bacana. ah, E aí, os dialetos eles são bem diferentes. Eu lembro que quando eu morava, assim, eu morei em Florença, e lá não tem dialeto, porque o dialeto que seria o de lá é o italiano, né? Assim, sim. então não tem o dialeto da Toscana. Mas eu morava com o pessoal de algumas regiões, algumas cidades do sul. Hum, Morei com gente da Campania, morei com o pessoal da Basilicata. Então, eles conversando em dialeto, assim, era bem diferente daquilo que eu escutei sobre o dialeto do Piemonte, né, que é essa influência do francês, e eles falando que eles conversam em dialeto de algum dos lugares do sul com alguém, né, de algum, né, do norte, principalmente, que é mais distante, eles não entendem nada, é muito diferente. Eu achei isso muito curioso. Olha, eu assim tenho muita dificuldade de entender alguns sotaques, inclusive. Por exemplo, o pessoal de Roma, né? Que tem muitas séries de televisão que a gente assiste Uhum, são feitas em Roma. Se eu estiver muito cansada, eu preciso colocar a legenda. uhum, Porque o pessoal eles trocam muito o ser pelo estar, né? É,
Então, isso me gera uma confusão. Não é io sono qui, eles dizem estou qui. Ah, E ok. para mim, isso me. Dove è la tua pena? Sta qua? Uhum. Dove está a tua pena? Dove está a tua pena? Está qua? E isso para mim me cria uma confusão, porque eu tive que desassociar isso do português, né? O ser estar, eu Uhum, tive que sim. fazer uma lavagem cerebral para eu esquecer o português e não trocar, né, na hora de usar os auxiliares. E aí vem o pessoal de Roma e fala desse jeito. Aí eu fico assim, o que eles estão falando? Mas eu não sei se isso para o italiano standard é correto ou é errado ou é aceitado. Ou se é uma Uhum. questão que é a transliteração do dialeto no italiano standard, eu nunca procurei muito saber o que é, o que é exatamente. Estamos indo avante Bom, aí. 12 minutos de é, crédito do Zuquinho aí. Marquinhos Zuckerberg. bom, eu acho que na verdade, acho que a gente pode até, talvez, Termi- não sei, encerrar, né? Saudar todo mundo. Sim. Gente, muito obrigada pela participação aí Cumprimentos, de todo mundo que pessoal. foi, voltou, apareceu de novo, chegou, foi embora e depois veio. Mas Alguns se a live vai confundem. ficar salva. A live vai ficar salva de qualquer forma, então vocês podem dar uma olhadinha. Ah, confundo muito o e o Que que. é porque ela está vindo da Espanha, então no espanhol também tem os auxiliares para passado, né? Ah, E sim. aí eles são bem. Eu tenho vários amigos espanhóis que eles também colocam, confundem, né? Colocam um auxiliar pelo outro e é bem típico do espanhol. Sim. Nós do português nós não temos auxiliares. É. Então tá, gente. Tá, Clícia, muito Muito obrigada. obrigada, Luana, pela generosidade de vir aqui compartilhar com a gente essas questões burocráticas, que a gente sabe que realmente é uma coisa que deixa todo mundo doido, né? É, Esse burocratiquez aí, então você tá aí para a fada da burocracia aí para traduzir pra gente. mas a burocracia, se você a olhar como um muro, você nunca vai abrir uma porta nesse muro, né? Você tem que dividir os tijolinhos. Se Sim. precisar, nós temos um martelo pneumático aqui em casa. Tá bom? Então tá. Beijo. Beijão Obrigada. pra Bom final de você. semana para todo mundo. Bom Tchau, weekend. tchau. Tchau, Bom tchau. weekend. Tchau, tchau.